a influência dele continua no dia de hoje. Você vê, por exemplo, se você vai procurar uma pessoa para ajuda, principalmente um psicólogo, ou talvez um pastor que estudou um pouquinho de aconselhamento, ou uma pessoa um pouquinho mais curiosa, a primeira coisa que ela pergunta é como é que foi o seu passado? Como é que foi você como criança? Porque a ideia de Freud é que nós somos resultado da nossa infância. De acordo com Freud, todos nós somos doentes, porque todos nós tivemos um passado ruim. O terceiro homem foi Karl Marx. E Karl Marx trouxe essa ideia da briga entre as classes, que o capitalismo é uma briga dessas classes e que, a não ser que houvesse um socialismo ou um comunismo verdadeiro, as pessoas poderiam ser felizes. Então eles olham o passado como uma luta, como uma briga. Não há ninguém aqui que não tenha tido experiências dolorosas no passado. Não tem ninguém aqui, eu e você, tivemos alguma coisa no passado que nos machucou. Mas culpar essas experiências pela forma que agimos hoje é ir longe demais. Se vamos ser felizes, se o nosso gozo será completo, se vamos gozar da alegria que Deus quer que gozemos, nós temos que olhar para o passado com satisfação. Você não pode olhar para o passado com pesar. Você nunca será verdadeiramente feliz se você olhar para o passado com o pesar. No meu gabinete, na minha prateleira, eu tenho um livro que eu li anos atrás e eu guardo ele com muito carinho. Ele foi escrito por um homem que foi um professor meu, o nome dele é Norman Wright. Ele ainda está vivo. E ele escreveu um livro, e o título do livro é Fazendo as Pazes com o Passado. Making Peace with Your Past. Eu encorajo qualquer pessoa a entrar no Amazon e comprar esse livro. Ele não tem em português, mas ele tem em inglês. Fazendo as Pazes com o Passado. Nessa manhã, no último domingo de 2008, eu tenho uma palavra de Deus para você. Você precisa de olhar para o seu passado com satisfação. Pastor Fernando, como é que eu posso fazer isso? Eu quero sugerir para você que a única forma de você olhar para o seu passado com satisfação. E eu orei, pensei, de uma forma muito concisa, de trazer, por isso que eu dei o título da mensagem, como ser verdadeiramente feliz. E eu pensei assim, como é que a gente pode fazer paz com o nosso passado? E eu olhei o livro de Norman Wright novamente, eu li outros livros, eu disse, peraí, eu vou resumir isso em 3 coisas, usando a palavra de Deus. Primeiro, esquecer. Paulo diz no livro de Filipenses, capítulo 3, verso 13, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Igreja, esquecer não é apagar da memória, você nunca vai apagar da memória as experiências dolorosas. Esquecer é uma decisão que você faz para ser feliz. Esquecer é não deixar que essas coisas influenciem o seu presente. Não deixar que a maneira que o seu pai te tratou, que sua mãe te tratou, que seu filho te tratou, que seu vizinho te tratou, que seu avô te tratou, possam influenciar o seu presente. As coisas ruins que aconteceram, já aconteceram. Paulo diz, esquecendo das coisas que para trás ficam. É decidir que essas coisas não são mais relevantes nas nossas vidas. Uma vez eu estava fazendo um aconselhamento com uma pessoa e eu vi que o passado dessa pessoa marcava essa pessoa. Eu fiz, o Espírito Santo me disse, e isso acontece várias vezes na sala de aconselhamento. O Espírito Santo falou assim, pede para ela escrever. E eu falei assim, escreve todas as suas dores. E ela escreveu todas as dores. E eu disse, agora nós vamos queimar essas dores. E você vai esquecer essas dores. Isso é o que as pessoas fazem quando fazem o encontro, o tão famoso encontro. Elas colocam e cravam na cruz. É desejar que, é fazer uma decisão. As coisas que foram dolorosas do passado não fazem mais parte da minha vida. Eu vou deixar nesse altar esta manhã as coisas que para trás ficaram. Nessa manhã, alguns de vocês precisam de fazer isso. Alguns de vocês, quando eu abrir o altar, antes de você ir para casa, você precisa de vir nesse altar, chorar perante o Senhor e dizer, eu faço uma decisão nesse último culto de 2008, eu vou esquecer das coisas que para trás ficam. Segunda coisa que você precisa de fazer
é ser grato. Eu pensei muito essa semana sobre gratidão. Eu tive uma semana que eu fiquei em casa praticamente a semana toda, eu só vim na igreja na terça-feira. Gratidão é algo fabuloso. Eu vinha com a Tereza de um voo que nós vínhamos de Boston, e nós pegamos um jornal secular, e o autor é o USA Today, e ele dizia sobre gratidão, assim, gratidão faz bem para a saúde. Você não tem que, não somente você vai esquecer das coisas ruins do passado, mas você vai pegar as coisas boas, principalmente as pessoas que fizeram parte da sua vida, que trouxeram você aonde você está. E ser grato a essas pessoas. Vamos começar com os nossos pais. Você que é pai agora sabe o trabalho que dá de criar essa criança. Eu sou grato a Deus pelos meus pais que estão presentes. Não falo isso porque eles estão presentes. O meu pai foi um provedor. Minha mãe cuidou da nossa casa e nos ensinou a palavra de Deus. Todos nós temos pessoas que foram os nossos pais. Alguns, os pais dessas pessoas, o pai e a mãe, talvez não foi aquele que deu a luz física para você. Talvez você não teve a bênção de ter um pai que cuidou de você, mas você teve talvez uma mãe que foi mãe e pai para você. Você teve uma avó que não deixou você ficar sem um pai, sem uma mãe. Você teve um tio, você teve um vizinho, você teve alguém. Uma maneira de nós olharmos o nosso passado com satisfação, não é só esquecer, mas olhar e ser grato a Deus pelas pessoas que fizeram parte da nossa vida. Um professor, eu me lembro de um meu professor que foi na época da Igreja Batista, quando eu tinha 12 anos de idade. Ele nunca, eu não sei se ele está vivo, mas eu não esqueço do irmão Wallace, dos embaixadores do rei. Como aquele homem ajudou a confirmar as coisas que meus pais me ensinavam em casa. Eu me lembro dos meus professores da escola dominical, na Assembleia de Deus de São Cristóvão, pessoas que falavam para mim, um dia Deus vai te usar, um dia você vai para outro país, um dia Deus vai falar com você, um dia você vai estar na frente de pessoas, vai pregar o Evangelho. Com 14 anos de idade eu achava que isso não seria possível, mas essas pessoas marcaram a minha vida. Talvez um amigo, talvez um irmão da igreja, pastores que têm cuidado da sua vida, tanto lá no Brasil como também aqui. Homens e mulheres de Deus que não são perfeitas, imperfeitos que são, mas que oram por você, que cuidam de você, que te encorajam todo domingo. Nós precisamos ser mais gratos. Se nós formos mais gratos, nós vamos ser mais satisfeitos com o nosso passado. Uma das coisas maravilhosas que eu estava lendo é o simples ato de dizer obrigado. O simples ato, por exemplo, que quando uma pessoa te dá um presente, você manda um cartãozinho e diz, muito obrigado. Muito obrigado pelo presente. Tem pessoas, por exemplo, que a gente dá presente e não sabe nem se gosta, porque a pessoa não usa, talvez ela passa para outro, não sei. Mas não custa nada dizer obrigado. Gratidão é algo bom. A Bíblia diz, sede agradecidos. Ingratidão é pecado. Ingratidão é ruim. Ser grato a Deus, não só a pessoa, mas a Deus, gente. Como o nosso Deus tem sido um Deus bom. Como o nosso Deus tem cuidado de nós. O Salmo 103 diz, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueças de nenhum dos seus benefícios. Em vez de criticar, em vez de murmurar, conta a bênção. Como diz o cântico do cantor cristão, conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Deus tem sido bom. Nós terminamos esse ano dizendo, sim, foi um ano difícil, sim, foi um ano que nós passamos por grandes dificuldades, mas em todas as dificuldades, Deus esteve conosco. E nós precisamos ser gratos a Deus. Terceira coisa que nós precisamos fazer para que a gente possa estar satisfeito com o passado é exercitar perdão. E perdão é tão tremendo que isso é uma mensagem, aliás, é uma série de mensagens. E preparando essa mensagem, mais uma vez nessa semana,